Boa noite, meus irmãos. Continuando a nossa leitura no livro de Gênesis. Hoje o capítulo 33, 34 e o 35. Amém. E levantou Jacó os seus olhos e olhou, e eis que vinha Esaú, e 400 homens com ele. Então repartiu os filhos entre Lia e Raquel e as duas servas, e pôs as servas e seus filhos na frente, e a Lia e seus filhos atrás, porém a Raquel e José os derradeiros. E ele mesmo passou diante deles, e inclinou-se à terra 7 vezes, até que chegou a seu irmão. Então Esaú correu-lhe ao encontro, e abraçou-o, e lançou-se sobre o seu pescoço, e beijou-o, e choraram. Depois levantou os seus olhos, e viu mulheres e meninos, e disse: Quem são estes contigo? E ele disse: Os filhos que Deus graciosamente tem dado a teu servo. Então chegaram as servas, e elas, os seus filhos, e inclinaram-se. E chegou também Lia com seus filhos, e inclinaram-se. E depois chegou José e Raquel, e inclinaram-se. E disse Esaú: De que te serve todo este bando que tenho encontrado? E ele disse: Para achar graça aos olhos do meu senhor. Mas Esaú disse: Eu tenho bastante, meu irmão. Seja para ti o que tens. Então disse Jacó: Não, se agora tenho achado graça em teus olhos, peço-te que tomes o meu presente da minha mão, porquanto tenho visto o teu rosto, como se tivesse visto o rosto de Deus, e tomaste contentamento em mim. Toma, peço-te a minha bênção, que te foi trazida, porque Deus graciosamente me tem dado, e porque tenho de tudo. E estou com ele até que a tomou. E disse: Caminhemos e andemos, eu partirei diante de ti. Porém ele lhe disse: Meu senhor sabe que esses filhos são tenros, e que tenho contigo ovelhas e vacas de leite. Se as fadigarem, somente um dia todo o rebanho morrerá. Ora, passe o meu senhor diante do meu servo, e eu irei como guia pouco a pouco, conforme ao passo do gado que vai adiante de mim, e conforme o passo dos meninos, até que chegue a meu senhor em Seir. E Esaú disse: Permite então que eu deixe contigo alguns da minha gente. E ele disse: Para que é isto? Basta que ache graça aos olhos do meu senhor. Assim voltou Esaú aquele dia pelo seu caminho a Seir. Jacó, porém, partiu para Sucote, e edificou para si uma casa e fez cabanas para o seu gado, e por isso chamou aquele lugar Sucote. E chegou Jacó salvo a Salém, cidade de Siquém, que está na terra de Canaã, quando vinha de Padã-arã, e armou a sua tenda diante da cidade. E comprou uma parte do campo em que estendera sua tenda, da mão dos filhos de Amor, pai de Siquém, por 100 peças de dinheiro. E levantou ali um altar e chamou-lhe Deus, o Deus de Israel. 34. E saiu Diná, filha de Lia, que esta dera a Jacó, para ver as filhas da terra. E Siquém, filho de Amor, Eveu, príncipe daquela terra, viu-a e tomou-a e deitou-se com ela e humilhou-a. E apegou-se à sua alma Diná, filha de Jacó, e amou a moça e falou afetuosamente à moça. Falou também Siquém a Amor, seu pai, dizendo: Toma-me esta moça por mulher. Quando Jacó ouviu que Diná, sua filha, fora violada, estavam os seus filhos no campo com o gado, e calou-se Jacó até que viesse. E saiu Amor, pai de Siquém, a Jacó para falar com ele. E vieram os filhos de Jacó do campo, ouvindo isso, e entristeceram-se os homens, e iraram-se muito, porquanto Siquém cometera uma insensatez em Israel, deitando-se com a filha de Jacó, o que não se devia fazer assim. Então falou Amor com eles, dizendo: A alma de Siquém, meu filho, está enamorada da vossa filha. Dai-lhe, peço-vos por mulher. E aparentai-vos conosco, dai-nos as vossas filhas, e tomai as nossas filhas para vós. E habitareis conosco, e a terra estará diante de vós. Habitai e negociai nela, e tomai possessão nela. E disse Siquém ao pai dela e aos irmãos dela: Ache eu graça em vossos olhos, e darei o que me disserdes. Aumentai muito sobre mim o dote, e a dádiva, e darei o que me disserdes. Dai-me somente a moça por mulher. Então responderam os filhos de Jacó a Siquém e a Amor, seu pai, enganosamente, e falaram porquanto havia violado a Diná, sua irmã. E disseram-lhe: Não podemos fazer isso, dar a nossa irmã a um homem não circuncidado, porque isso seria uma vergonha para nós. Nisso, porém, consentiremos a vós se fordes como nós,
que circuncide todo o homem entre vós. Então dar-vos-emos as nossas filhas, e tomaremos nós as vossas filhas, e habitaremos convosco, e seremos um povo. Mas se não no ouvirdes, e não vos circuncidardes, tomaremos a nossa filha, e ir-nos-emos. E suas palavras foram boas aos olhos de Amor, e aos olhos de Siquém, filho de Amor. E não tardou o jovem em fazer isto, porque a filha de Jacó lhe contentava, e ele era mais honrado de toda a casa de seu pai. Veio, pois, Amor a Siquém, seu filho, à porta da cidade, e falar aos homens da sua cidade, dizendo: Estes homens são pacíficos conosco, portanto habitarão nessa terra e negociarão nela. E eis que a terra é larga de espaço para eles. Tomaremos nós as suas filhas por mulheres, e lhes daremos as nossas filhas. Nisto, porém, consentirão aqueles homens em habitar conosco, para que sejamos um povo, se todo homem entre nós se circuncidar, como eles são circuncidados. E seu gado, as suas possessões e todos os seus animais não serão nossos? Concitamos somente com eles e habitarão conosco. E deram ouvidos a Amor e a Siquém, seu filho. Todos os que saíam da porta da cidade, foi circuncidado todo o homem de todos os que saíam pela porta da cidade. E aconteceu que ao terceiro dia, quando estavam com a mais violenta dor, os dois filhos de Jacó, Simão e Levi, irmãos de Diná, tomaram cada um a sua espada e entraram afoitamente na cidade, e mataram todos os homens. Mataram também ao fio da espada a Amor e a seu filho Siquém, e tomaram a Diná da casa de Siquém e saíram. Vieram os filhos de Jacó, os mortos, e saquearam a cidade, porquanto violaram a sua irmã. As suas ovelhas, as suas vacas, os seus jumentos, e o que havia na cidade e no campo tomaram. E todos os seus bens, e todos os seus meninos e suas mulheres levaram presos e saquearam tudo o que havia em casa. Então disse Jacó a Simeão e a Levi: Tende-me esturbado, fazendo-me cheirar mal entre os moradores desta terra, entre os cananeus e perizeus, tendo eu pouco povo em número, eles ajuntar-se-ão contra mim e me ferirão, e serei destruído eu e minha casa. E eles disseram: Devia ele tratar a nossa irmã como uma prostituta? 35. Depois disse Deus a Jacó: Levanta-te, sobe a Betel e habita ali, e faz ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugiste da face de Esaú teu irmão. Então disse Jacó a sua família e a todos os que com ele estavam: Tirai os deuses estranhos que há no meio de vós, e purificai-vos, e mudai as vossas vestes. E levantemo-nos e subamos a Betel, e ali farei um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia, e que foi comigo no caminho que tenho andado. Então deram a Jacó todos os deuses estranhos que tinham em suas mãos, e os brincos que estavam em suas orelhas, e Jacó os escondeu debaixo do carvalho que está junto a Siquém. E partiram, e o terror de Deus foi sobre as cidades que estavam ao redor deles, e não seguiram após os filhos de Jacó. Assim chegou Jacó à Luz, que está na terra de Canaã, esta é Betel, ele e todo o povo que com ele havia. Edificou ali um altar e chamou aquele lugar El-Betel, porquanto Deus ali se lhe tinha manifestado quando fugia da face de seu irmão. E morreu Débora, a ama de Rebeca, e foi sepultada ao pé de Betel, debaixo do carvalho, cujo nome chamou Alom-Bacute. E apareceu Deus outra vez a Jacó, vindo de Padã-Arã, e abençoou-o. E disse-lhe Deus: O teu nome é Jacó, não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel será o teu nome. E chamou o seu nome Israel. Disse-lhe mais Deus: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Frutifica e multiplica-te, uma nação, sim, uma multidão de nações sairá de ti, e reis procederão dos teus lombos. E te darei a ti a terra que tenho dado a Abraão e a Isaque, e a tua descendência depois de ti darei a terra. E Deus subiu dele, do lugar onde falara com ele. E Jacó pôs uma coluna no lugar onde falara com ele, uma coluna de pedra, e derramou sobre ela uma libação, e deitou sobre ela azeite. E chamou Jacó o nome daquele lugar onde Deus falava com ele, Betel. E partiram de Betel, e havia um pequeno espaço de terra para chegar a Efrata, e deu à luz Raquel, e ela teve trabalho em seu parto. E aconteceu que, tendo ela trabalho em seu parto, lhe disse a parteira: Não temas, porque também este filho terás. E aconteceu que, saindo-se-lhe a alma, porque morreu,
ela chamou seu nome Benoni, mas seu pai chamou-lhe Benjamim. Assim morreu Raquel e foi sepultada no caminho de Efrata, que é Belém. E Jacó pôs uma coluna sobre a sua sepultura. Esta é a coluna da sepultura de Raquel até o dia de hoje. Então partiu Israel e estendeu a sua tenda além de Migdal-Éder. E aconteceu que, habitando Israel naquela terra, foi Ruben e deitou-se com Bila, concubina de seu pai. E Israel o soube, e eram 12 os filhos de Jacó. Os filhos de Lia, Ruben, o primogênito, de Jacó, depois Simeão e Levi, e Judá, e Issacar e Zebulon. Os filhos de Raquel, José e Benjamim. Os filhos de Bila, serva de Raquel, Dan e Naphtali. E os filhos de Zilpa, serva de Lia, Gade e Aser. Estes são os filhos de Jacó, que lhe nasceram em Padã-Arã. E Jacó veio a seu pai Isaque, a Manre e Kiriate Arba, que é Hebron, onde peregrinaram Abraão e Isaque. E foram os dias de Isaque 180 anos. E Isaque expirou e morreu, e foi recolhido ao seu povo, velho e farto de dias, e Esaú e Jacó, seus filhos, o sepultaram. Glória a Deus por mais essa leitura terminada, e assim continuaremos até completar esse nosso objetivo de toda a leitura da Bíblia. Amém. Deus abençoe a todos.